Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou a Juliana Cláudia, emissária do Mulheres UOL, e hoje eu serei sua host. O meu papel aqui é conduzir e anfitriar histórias. Estou com a Luana Lima, emissária do Mulheres UOL, e com a nossa convidada Bianca Petri. E hoje o nosso tema é o que nunca te contaram sobre liderança. Bianca, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui. Bianca, conta um pouquinho pra gente, então, sobre a sua história, como você se envolveu com a liderança. Então, eu era a metida da escola, né? Eu acho que, geralmente, quem está à frente da liderança tem um pezinho lá atrás, se for dar uma voltada lá, né? E quando eu realmente entendi que eu amava a liderança acima de qualquer outra coisa dentro de uma empresa, foi quando eu tive a minha própria empresa. Eu assumi a empresa dos meus pais, fui empresária por 5 anos em carreira solo, e eu percebi que eu precisava cuidar um pouco mais das pessoas do que dos processos em si na empresa. Era uma empresa de hortifruti, então, de uma certa forma, já existe um padrão a ser seguido operacionalmente. Mas eu percebi que para que a empresa melhorasse em si, eu precisava olhar mais para as pessoas do que propriamente para a fruta e para a verdura, sabe? E aí foi onde eu entendi que eu precisava olhar um pouco mais com carinho para as pessoas. E aí a gente chama isso de liderança. Você falando isso é muito engraçado que esses dias a Pamela Welter, né, ela trouxe uma frase que ela fala assim, que os líderes ocupam naturalmente os seus lugares. É muito natural, a gente percebe que na escola mesmo a gente já percebe quem vai ser líder, quem é aquela criança que comanda as outras, quem é aquela criança que tem aquela autonomia maior, né, que lidera, que a gente fala, lidera o bando, né. Então Verdade. acho que a liderança é uma coisa que talvez podemos aprender, você vai falar isso melhor pra gente, mas eu acho que a liderança é algo que vem naturalmente, né, é algo que é nato, né, precisa ter um pouquinho desse Do perfil. feeling, isso mesmo, existe Isso. um feeling, né, não existe assim, eu sempre defendi a ideia de que a gente consegue sim, treinar um líder, né, treinar uma pessoa para ser líder. Mas quando ela já vem com esse feeling, com essa questão natural, se torna mais fácil, porque ela já capta quais são as mensagens de forma muito mais natural, né, não precisa ser uma receita de bolo, ela olha aquilo e fala: "Ah, beleza, eu sei fazer isso aqui". "Ah, é só isso que é para fazer? Mas isso eu já faço", sabe. É como se fosse assim, quando a gente treina alguém que já tem essa perspicácia, Aham. se torna muito mais natural. Muito mais fácil, né, para acompanhar. Então, o que é liderança para você? Liderança? Então, eu gosto muito de mostrar que liderança tem 3 pilares, né. E o primeiro, e um dos mais fortes, e eu digo que talvez seja 75%, é o autodomínio, a autoliderança, o autogoverno. Porque acontece muito da gente falar, e hoje na mídia existe muito, né, aquela figurinha do o que é líder e o que é patrão, do que, né, Aham, tem. então do que é chefe, né, Aham. o chefe e o líder. E aquela imagem sempre foi muito forte para mim, porque eu entendia que existe um grau de arrogância naquela imagem, né, do chefe, do tipo: "Me leve". E o do líder é: "Deixa que eu puxo e vocês me ajudam". Então, existem algumas coisas que precisam ser um pouco mais interpretadas naquela imagem. Mas esses 3 pilares são muito importantes: o autodomínio, as relações de ação, o que que o líder, como que ele age perante algumas, circunstâncias operacionais mesmo, Uhum. e o relacionamento que ele tem com os seus liderados. Esses 3 pilares são extremamente importantes, assim. E quando vem com a base do autodomínio, da autoliderança muito bem definidos, e isso envolve outras coisas a não fora da missão da empresa, que é a questão da terapia, a questão do próprio autoconhecimento, de entender internamente qual é a tua missão, qual é o teu dom, sabe. Tem o dom da liderança, mas na própria liderança existem várias, ramificações, né. A questão da ação é o operacional mesmo, né, o que Aham. que o líder vai operacionar? "Olha, a minha missão dentro dessa empresa é fazer X", né, vender,
para que a gente consiga lucro. Então, aí vai para a terceira. O que que nas relações eu vou precisar olhar e mexer para que daí eu consiga cumprir com aquela missão, com aquele meu objetivo. Então, basicamente, seriam esses 3 pilares de liderança que eu gosto de trabalhar bastante. Você trouxe um ponto antes disso, você falou que na sua empresa você percebeu a necessidade de olhar pessoas e menos a operação. Porque a operação, quando você está dentro de uma empresa, é intuitivo, né? Dependendo, qualquer ramo, eu acho que é intuitivo. Seja um médico que lida com vidas, aquilo a gente aprende na faculdade. O pessoal que trabalha com hortifruti é um pouco de intuição. Hoje eu percebo que você trouxe o chefe e o líder. Eu acho que cada dia mais as empresas estão percebendo que para que uma empresa tenha um faturamento, que para a empresa ela rode dentro de forma orgânica e saudável, a gente precisa parar de pensar tanto no operacional e realmente pensar em pessoas. As pessoas são o ponto-chave, né, de qualquer operação na empresa. E aí, trazendo isso, eu queria te perguntar como que funciona, né, para a gente que tem uma liderança, como a gente perceber, sentir os liderados para que a gente seja mais assertivo nesse relacionamento? A primeira coisa é entender que todo mundo é diferente. Largar a mão do controle é a coisa mais sensacional do mundo, assim. Tu começa a olhar as pessoas realmente como seres únicos. E tu entender que, sabendo qual é a tua missão naquela empresa, naquele setor, naquela liderança, né? A tua missão naquela liderança. E tu entender que as pessoas, elas são completamente diferentes, por mais que tenham dons muito parecidos, né? Ah, comunicação, né? Nossa, várias pessoas sabem se comunicar, mas aquela comunicação ali, a forma como ela se comunica, ela é muito mais assertiva para esse tipo de coisa. Bom, eu preciso cuidar dela, né, dessa forma aqui. Uma outra questão também, além de largar o controle, o que também é um pouco complicado de falar, porque parece desleixo, né? Mas não é exatamente um desleixo. Pensa na imagem, assim, de você olhando a sua equipe e entendendo que cada pessoa é uma cor diferente e tu precisa criar um cenário X. Então, tu vai colocar cada pecinha num momento, num lugar diferente. E cada um tem um momento diferente daquilo, né? Então, é basicamente isso. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Pelo que eu entendi, hoje não dá para tratar todos os funcionários da mesma forma. Você tem que ter um olhar individualizado para cada um dos seus liderados. E isso também envolve muita maturidade da equipe. Porque o que acontece? Eu liderei minhas 2 irmãs com pessoas que vinham da gestão anterior, que eram os meus pais. E a nossa empresa familiar era realmente uma cultura muito familiar. Era uma cultura de que as pessoas falavam, nossa, isso aqui é a extensão da minha casa, é maravilhoso trabalhar aqui. Como é que eu vou pedir para uma pessoa bater uma meta, sendo que tua mãe pede, briga, mas fechou, depois acabou? Eu tive um pouco dessa dificuldade, porque como que eu agora vou me posicionar sem parecer autoritária? Que a posição e a autoridade, ela é ela é completamente diferente, na verdade, mas ela é uma linha tênue, né? É muito fácil tu passar de uma para outra. Então, quando tu começa a perceber que as pessoas, como que a gente fala? Estão tendo ciúmes e olhando aquilo como se fosse o preferidinho do líder. Da família. Preferidinho da família, é onde é o momento de tu aumentar a consciência de maturidade da equipe e falar, galera, não é assim. É assim, assim, assim. E a clareza, sabe? Clareza, fale muito, converse muito. Por isso que o autodomínio, a autogovernança é muito importante, né? Porque para tu amadurecer a tua equipe, tu precisa estar madura. Tu precisa entender que tu vai ter que seguir firme até o fim, independente do que acontecer. Gente, empresa Parecer familiar. carrasco, né? Não, mas empresa familiar deve ser um negócio muito doido, porque é família, aí você convive no trabalho e você tem que conviver em casa. Como que você não leva a briga pro Natal, É impossível. pro aniversário? Impossível. Como que...
Assim, na verdade não é que é impossível, né? Mas não existe um botão onde tu aperta e acaba. Não existe, né? Não existe de verdade. Então, como que acontecia na prática, assim? Primeiro que Natal e Ano Novo a gente chegava exausto, porque a gente trabalhava horrores, era o momento em que a gente mais O trabalhava. setor de vocês, né? É um setor que É realmente muita é demanda, muita né? demanda. Tanto que era delicioso, né? Era delicioso. Só que assim, ó, a nossa ceia era o muito básico. Minha mãe sempre foi muito caprichosa, então ela sempre fazia questão de fazer o salpicão dela, o arroz com passas e A o briga. Chester. A briga já começava aí, Aham. no arroz com passas. Exato. E aí chegava, lógico, cheia de frutas e tudo mais. Mas era assim, a gente chegava, jantava e ia dormir, porque estava todo mundo exausto. O bom é que todo mundo entende, né? O bom de ser familiar e todo mundo trabalhar junto é que todo mundo entende. Mas no outro dia ninguém consegue olhar um pra cara do outro. Daí vem a maturidade. Opa, deu, acabou. Agora é o outro dia, feliz ano novo, tudo bem, pode ter brigado, mas assim, ó, é Eu família. te amo, tá? Eu te amo, aham. Eu e minhas irmãs, a liderança é bem engraçado por isso, porque era assim, aqui é uma coisa, lá na tua casa, eu te amo, de verdade, sabe? Conta Aham. comigo. E você saiu, então, da empresa familiar? Sim, nós fechamos a empresa, justamente para continuar com a família. Chegou um ponto em que o meu olhar de liderança com relação às pessoas que estavam ali, eu percebi que até com relação ao que a Ana Lisboa pega muito, né? E ela foi uma das minhas mentoras nessa transição. Foi que quando você percebe que ali existe uma questão sistêmica muito mais forte do que, né, do que a própria razão da empresa existir, eu olhei para aquilo e falei, gente, chega, já chega. Meninas, voem. Hoje elas estão maravilhosamente perfeitas nos lugares que elas amam trabalhar, sabe? A gente se desenvolveu muito durante aquele tempo. A liderança foi muito efetiva naquele tempo. Eu me lembro muito que quando minhas irmãs são mais novas que eu, né? E eu falava assim, sei lá, um exemplo bobo. Elas vinham, mas por que com ele tu fez isso e comigo não? Falei, calma. Mas por que tu pega mais no meu pé do que na outra pessoa? Eu sou tua irmã. Eu tenho certeza que tu vai me agradecer por isso. Confia em mim. Confia em mim. E hoje deu certo. Elas entendem, A missão né? estava muito bem clara. Você falou aí que suas irmãs estão muito mais felizes agora nas profissões que escolheram. E é engraçado que eu acho que o ser humano, ele não é fazer só o que você gosta, mas é você entender o que você gosta para você se ajustar ali. Porque trabalho sempre vai ser trabalho, né, gente? Se não fosse Sempre. trabalho, era diversão, era Uhum. férias, era final de semana, teria qualquer outro nome. Mas eu acho que dá para tornar o trabalho mais leve, né? Quando a gente escolhe aquilo que tá ali pulsando mais fortezinho no coração, né. E quantas vezes a gente trabalhou em lugares que a gente não fazia coisas que a gente gostava, mas a gente amava o nosso líder, Tem isso, né. né? E como conquistar Quantas? os liderados? Como Falando isso, conquistar né? os liderados. A gente que é líder, né? A gente precisa entender aí como é que Como funciona. conquistar e manter, né? Porque o conquistar É. até é fácil, é igual um namoro. É. É a coisa mais fácil do mundo tu conquistar uma pessoa, tu conquistar a tua audiência, agora tu reter essa atenção e reter essa conquista Manter é o o mais difícil. relacionamento, né. Manter o relacionamento. Tudo tem um teto, né? Tudo tem um limite. Então, tu conquistas, a conquista e a retenção, ela tem que ter mais ou menos a mesma missão, o mesmo porquê. Por que que eu quero vocês na minha equipe? Isso já começa lá no recrutamento, seleção, né? Igual relacionamento mesmo. Eu sempre faço um parênteses com relacionamento, porque no final é isso. No meio de um casamento, no meio de um relacionamento de trabalho, é muito mais difícil de tu organizar aquilo, aquela cultura, do que quando tu contrata para aquele fim. Então, quando o líder ele sabe exatamente o perfil de pessoa que ele precisa, ele vai contratar, vai selecionar a pessoa. Olha, é esse perfil que eu preciso, esse perfil está perfeito para ti. Como que a nossa empresa funciona? A nossa empresa funciona isso, isso, isso. Essa é a nossa missão. É para isso que a empresa existe. Só que para isso ela também precisa de dinheiro, por exemplo. Então tu vai deixar super claro que tu vai precisar que ela se comporte dessa forma, os comportamentos, e que ela cumpra essa missão, essa meta financeira. E
Com essas conversas, tu retém esse relacionamento. Olha, nós estamos indo para outro caminho. Vamos voltar para cá. E existem alguns meios, né? Algumas ferramentas. Bateu meta, ganhou presente. Bateu meta, ganhou folga. Bateu meta, sei lá. A gente fez uma festa. Coisas assim. É muito importante tu saber qual é a linguagem de amor predominante de cada um. Porque às vezes a festa não é interessante para um, mas às vezes, ai, não, ó, uma bonificação. E aí, para o outro, a bonificação não é legal, ele queria se reunir com todo mundo e fazer uma festa. Então, é muito mais profundo do que a gente imagina, né, Muito. Bi? Muito. Meu Tem Deus. pessoas, né? Nós, mulheres que somos mães, às vezes a gente só quer um dia de folga com o filho. Não precisa ter dinheiro. Eu só quero um dia de folga, eu só quero levar meu filho no parquinho. Então, olha só, tu não precisa criar Não, vamos juntar o financeiro ali, vamos fazer uma festa super, ultra, mega power de final de ano. E aí, por isso que é importante tratar cada um de uma forma diferente, né? De forma... não seria exatamente harmônica, mas complementar, né? Cada um tem o seu jeitinho de receber o feedback, cada um tem o seu jeitinho de executar aquela tarefa e cada um tem o jeitinho de ganhar o presente, né? O bônus, o plus, que não é só o salário, né? O mais efetivo, então, seria perguntar para a pessoa como, né, descobrir isso, o que a pessoa gosta, né, para não ser assim tão invasivo, talvez, de chegar e aí perguntar. a pessoa já sentir, né? Aconteceu alguma coisa, já chega já com o presente, né? Como saber isso da pessoa? Depois de um tempo, tu começa a pegar um feeling, sabe? Quando tu te autoconhece, tu começa a pegar um feeling. Porque às vezes eu vou te perguntar e tu nunca parou pra pensar nisso. Eu não sei, sei lá, eu gosto quando as pessoas me dão presente, mas eu também gosto quando elas me convidam, eu gosto quando elas fazem café pra mim, mas eu também... Então eu não sei qual é o que eu mais gosto. Então o líder, estudando as próprias linguagens, e não só o próprio livro, mas algumas outras formas, né? Tem os caracteres também, as características que são traços de caráter, né? Que fala o corpo explica, fala, que são, conforme o formato do teu corpo, tu gosta de ser agradada de uma forma diferente. Então, estudando essas pequenas coisas, e aí vai do líder... Você consegue ler, né? Consegue ler aquela pessoa. Às vezes ela até já sabe, né? Porque 5 linguagens do amor, elas estão bem disseminadas. E tem testes para isso. Só que os testes psicológicos, às vezes, nós mesmos nos boicotamos e nos influenciamos. Né? No meu momento, eu gostaria muito mais de atenção. Então, eu vou selecionar ali só as que estão me dando atenção. Porque, sei lá, eu tô carente hoje. Fase, né? É a minha fase, exatamente. Eu falo com as meninas, né? A Ju foi minha liderada e a Andressa, que tá ali, também foi minha liderada. E eu sempre tive essa posição de líder, desde muito pequena, na escola, tudo. Eu sempre estava na frente, sempre queria estar lá. Mas a minha primeira experiência em liderança remunerada foi um fiasco. Bia do céu. Sério? Não era um cargo que eu queria, eu não queria aquilo, mas fui conduzida, e aí a pessoa me fez o convite, falou, não, e eu fiquei um pouco insegura, mas foi assim, eu trabalho com estética, sou biomédica, e eu liderava um grupo de meninas, né, cara, aquilo foi muito ruim, foi a pior experiência de líder na minha vida, porque eu não consegui conquistar, eu não consegui entrosar, eu não consegui... E aí elas tinham uma sensação de que eu estava passando por cima delas e eu falei, meu Deus do céu, não é isso, porque eu sou muito prática e aí tem as linguagens, com umas você tem que falar mais meigo, com outras ela entende a praticidade, mas eu não sabia nada disso, não sabia, eu só ia, mesmo porque minha experiência... Porque tu era ótima executora. Isso, e a minha experiência de trabalho era... é isso que você tem que fazer, é isso que tem que fazer. E eu vinha de um trabalho onde eu só trabalhava com homem. E eu era a única mulher. É diferente, né? É completamente diferente. E eu falava com eles, precisa fazer isso? Viu? Por que isso tá errado? Bora, gente. E assim, no final do dia, eles me chamavam para tomar uma cerveja. E elas ficavam magoadíssimas. E foi uma experiência horrível. Eu tive que sair. Eu saí do lugar... desfez várias amizades que eu tinha, uma construção, até mesmo com os donos da clínica, eu não consegui manter. E eu falei, cara, nunca mais. Não quero ser líder de nada.
Eu não quero mais ter clínica, eu vou ter um consultório, eu vou chamar gente para trabalhar comigo de parceria e vai ser homem, porque eu não quero mais trabalhar com mulher. Olha onde eu vim parar. Liderando um monte de mulher num grupo de mulheres. Uma comunidade de Uma mulheres. comunidade, verdade. E é engraçado que hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Eu fiz um teste e a minha liderança é por motivação. Não é à toa que 2 meninas minhas saíram e tiveram suas próprias comissões. Uau. Porque eu gosto de dar essa autonomia. Eu não sou aquela pessoa que fala, faz isso. Eu até falo, ó, faz isso. Mas, cara, faz do seu jeito. Eu não quero que você Como faça que a gente isso. pode fazer melhor, né? Eu acho que isso é incrível, assim, Desde que ó. entregue, né? Entregar. Dá essa liberdade pra E aí, pessoa. esse o tirar a mão do controle, né? Tu tá ali organizando, tu tá olhando, tu tá cuidando para que o trem não saia do trilho, né? Mas tem alguma forma melhor de fazer? Às vezes as pessoas, nossa, mas como assim? Ela tá pedindo, ela que é minha líder, manda que eu faço. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que a gente vai, tá, e aí, vamos fazer de uma forma diferente? Ah, mas eu não sei fazer. Não, mas então vamos pensar, eu não quero. Eu já liderei pessoas que não eram completamente metódicas. Elas realmente precisavam de uma De um lista de método. tarefas, né? Nossa, incrível, assim. E essas pessoas também são excelentes para colocar na frente de um computadorzinho com uma tabelinha de Excel. Ponto. Só que isso para mim machuca. Não sei se isso também te machuca, porque quando tu fica com um liderado durante muito tempo fazendo a mesma função e aquilo não Te desenvolve, desmotiva. desmotiva Porque o é que ele líder. cresça, né? Porque aí que tá, né? A expertise do líder, ela é para desenvolver pessoas. Eu penso isso. Eu preciso que você desenvolva. Eu preciso que você... Para que eu, líder, suba, eu preciso que os meus liderados subam. Porque eu subo e quem fica aqui? Alguém tem que substituir. Alguém tem que subir. né? Então eu entendo isso. Então eu dou muita autonomia. Então vá, faça. Faça do jeito que você se sente confortável. Faça do jeito que para você vai ser efetivo. Porque às vezes o meu jeito para você não é efetivo. E aí às vezes as pessoas entendem isso como tipo, só manda, não fala como tem que fazer. É muito engraçado isso. Você tem Mas que é ter bem como ela realmente... falou, que tem pessoas que precisam do mapa, né? Precisam do mapa. Identificar isso é um chance. Ela vai ter que ser um método diferente. Com ela não dá Com pra ela ser não- dessa forma. Com ela não dá para ser dessa Gente, é forma. uma conversa assim para 5 Não, horas de podcast, né? E a gente já tá essa quase conversa. Adorei essa conversa, porque realmente me clareou essa questão de perceber o que cada um possui de melhor ali e conseguir dividir, porque a minha ideia era qual? Para não sobrecarregar ninguém, vamos pegar essa mesma tarefa e vamos dividir. Mas às vezes não é assim, já vou Não repensar. funciona. Com essa conversa eu já vou repensar que talvez, nossa, a pessoa deve, sozinha ela já ia dar conta de tudo, a outra já ia fazer outra coisa. Então eu acho que é realmente errar e acertar e né, no caminho descobrindo como fazer com a equipe. Exato. A tua experiência, que tu falou, nossa, foi a pior experiência, com certeza tu nunca mais vai errar naquilo. E isso é fantástico, porque nós estamos numa geração agora, a gente está no meio de campo, que a gente vai criar nossos filhos para falar, pode errar. Não tem problema, eu não vou brigar com você, só não se machuca. Mas vai, entendeu? Vai, tenta, vamos, bora, faz. Como é que tu quer fazer? Quer fazer diferente? Como assim como eu quero fazer? A minha mãe tá pedindo para eu... E isso é a mesma coisa, né, dentro de uma equipe, né? Como que a gente pode fazer? Porque a missão do líder é a coisa mais linda do mundo. Porque o nosso futuro, ele depende de líderes muito bem posicionados. E o posicionamento humilde, assim, o posicionamento executor, mas o posicionamento cuidadoso, não o posicionamento autoritário, né? Porque o posicionamento autoritário, ele não evolui, porque ele E é ele não fechadinho. conquista. Ele não conquista. Ele até conquista fãs. Ele conquista fãs, porque quantas pessoas a gente já engrandeceu, assim, a gente olhou e falou, nossa, ela é muito foda. Eu quero ser igual a ela. Ou nem tanto. Ou eu nunca chegarei aos pés dela. E quando tu menos percebe, tu tá na mesma mesa que ela. É verdade. Né? Então, o endeusamento também é complicado. Quando o teu liderado, ele te endeusa e fala, nossa, mas tu é muito incrível, maravilhosa, dá uma olhadinha também. Porque, às vezes, ele não acredita na capacidade dele. Entendi. Às vezes, ele acha que só tu é capaz. Gente, meninas, por favor, sigam a Bia. Não. Entrem lá. Olha, encham a caixinha dela de perguntas, porque
era conversa para muito É. tempo, mas tempo é curto. Temos que encerrar. Infelizmente, né, Bia? Espero que nós tenhamos outras oportunidades para conversar sobre esse assunto, Com porque, né, certeza. iniciamos aí o ano, pelo menos eu, como líder, com certeza, e, né, surgirá aí muitas dúvidas pelo caminho e eu vou te procurar, com certeza. Com certeza. Muito obrigada, meninas. Estou sempre à disposição. Eu que agradeço por ter aceitado e ter vindo hoje aqui conosco. Imagina.